Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, irmãs, boa tarde. Amém? Presbítero Elcio mais uma vez com vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu queria que você, meu irmão, minha irmã, assistisse esse vídeo. Amém? Esse vídeo eu vou fazer mais uma vez, já fiz ele em outras vezes, em outras pregações, mas eu queria trazer ele de novo, amém? Para nós entendermos algo muito importante em nossa vida, algo muito interessante em nossas vidas, meus irmãos, a respeito das posições de 4 colunas, 4 posições que o cristão deve se manter de pé, amém? Para que ele não venha tropeçar e nem cair na caminhada. Então você é cristão, você é servo, você é serva de Deus, assista esse vídeo comigo, é rapidinho. Vamos aqui interagir, amém? E eu quero apresentar para vocês a primeira posição, a primeira coluna ao qual nós devemos sempre nos manter de pé, manter ela ativa em nossas vidas, para que nós não venha com tantos os deleitos, com tantos como se diz, iniquidade, tanto dos problemas, aflições e perseguições está se acontecendo, não venha abalar a nossa fé. Amém? Eu sei que tua fé é construída na rocha. Eu sei, amém, glória a Deus por isso. Mas, meu irmão, nunca é demais a gente ouvir a palavra de Deus. Então, a primeira coluna que eu quero compartilhar com vocês é aqui em Mateus, capítulo 26, o versículo 41, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo fala para seus discípulos, aonde ele vai orar e pede para que eles fiquem vigiando. Amém? Ficai aqui vigiando, que eu vou um pouco mais adiante conversar com o Papai do céu, conversar com o Deus Todo-Poderoso, colocar meu rosto sobre a terra para falar com o Papai do céu. Aí é onde vem a primeira coluna, que eu pergunto a você se essa coluna está firme e forte na sua vida. Qual é a coluna, meu irmão? Vigiai e orai. Amém? Mateus 26, 41, Jesus disse, vigiai, porque ele voltou, o versículo 40 diz assim, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudesse vigiar comigo. Amados, será que nós cristãos estamos vigiando? Será que nós estamos se permanecendo como cristão, esperando a vida? Porque o Senhor Jesus disse, ficai aí. E quando eu vou lá no Papai do céu, mas eu vou voltar, se quando ele voltar, será que ele vai achar nós vigiando e orando? Ou será que ele vai nos encontrar adormecido, desapercebido? Então essa é uma das primeiras colunas principal na vida do cristão. Amém? É vigiar e orar. Olha o que ele diz, vigiai e orai para que não entres em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque Jesus, meus queridos irmãos, ele foi, mas ele vai voltar. Assim como ele disse a seus discípulos, ficai aí, porque eu vou um pouco mais adiante. Amém? Eu vou um pouco mais adiante. E ele foi, quando ele voltou, pegou os discípulos adormecidos, dormindo. Aí ele foi e disse, então nem uma hora pudesse vigiar comigo. Da mesma forma Jesus falou para nós cristãos, ficai aí, que eu vou enviá-lo, eu, o Espírito Santo. Mas eu vou voltar, quando eu voltar, estejam acordados, estejam atentos, estejam vigiando e orando para que não caia em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então é isso que nós devemos entender, meus queridos irmãos. Amém, meus queridos? Então essa é a primeira coluna essencial na vida do cristão. Vigiai, orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o Senhor foi. Vamos orar a Deus, vamos vigiar para que quando ele voltar, amém? Ele não pegue nós dormindo, adormecido ou desapercebido.
Amém? Então, primeira coluna, vigiai, orai, Mateus 26, 41, meus queridos irmãos. E a segunda coluna que nós podemos se dizer, se encontra aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 6 e o versículo 17. Olha o que diz aqui. Efésios capítulo 6 e o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Segunda coluna, segunda posição essencial na vida do cristão é nós estar sempre com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nunca, meus queridos irmãos, encostar esta palavra de lado a ponto de nós não estar lendo ela, de nós não estar meditando nela, porque a partir do momento que nós encostamos a palavra, eu digo por mim mesmo, quando eu passo alguns dias sem meditar na palavra, a gente sente aquela sede, aquela ausência daquele conhecimento, daquela unção do Espírito Santo, ao qual ele nos revela através da tua palavra. Tomai também um capacete da salvação e esta espada, que é a palavra de Deus, espada do Espírito Santo. Segunda coluna essencial em nossa vida cristã, na nossa carreira, na nossa peregrinação rumo à salvação da vida eterna. Uma segunda coluna que nos mantém de pé, palavra de Deus. Nunca isole, nunca afaste da tua vida esta palavra. Amém? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17, meus queridos. Jamais deixe de meditar neste livro. Amém? Jamais deixe de meditar neste livro. Terceira coluna que nos mantém de pé, são várias, mas eu só quero que você preste atenção nessas quatro no momento. A terceira coluna que nós devemos manter em pé, meus queridos irmãos e irmãs, é lá em livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo, meus amados irmãos, 25. Versículo 25, dizendo, e assim fala a palavra de Deus: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Oh glória, amados, não podemos deixar de maneira nenhuma a nossa congregação. Amém? Aqui uma prova, essa pandemia ela veio para desmascarar muitas coisas. A congregação ao qual a palavra de Deus fala não é o tempo de alvenaria. Muitas das vezes nós achamos que uma pessoa se afastou do Senhor Jesus Cristo, se distanciou de Deus, porque se ausentou do tempo de alvenaria. Meus queridos, a congregação, a igreja, a noiva do Cordeiro, ao qual a Bíblia fala, somos nós. Nós hoje somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não deixando a nossa congregação, o corpo, a noiva ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo é o noivo, não deixando de participar deste corpo, desta congregação, deste templo ao qual é o nosso corpo. Jamais pare de fazer parte do corpo que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais pense em sair, voltar para o mundão pecaminoso, virar as costas. Meus queridos, congregação, igreja, noiva, somos nós. Amém? Placa de igreja, prédio de alvenaria, tudo isso aí é um local estabelecido para conformidade, para um conforto da igreja. A igreja somos nós. Nós podemos realizar e cultuar um culto de adoração a Deus em qualquer lugar, porque o nosso Senhor Jesus fala: aonde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Amém? Então, aonde estiver uma reunião em nome de Jesus, ele se faz presente. Ele não falou o local: eu só estou presente na tua vida se vocês estiverem no tempo de alvenaria, bem confortável, bem climatizado, poltrona de alta tecnologia. Amém? Não, ele falou que aonde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Então não abandone o corpo de Cristo, ao qual somos nós, a igreja. Amém? Ele não está falando aqui, e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros,
tanto mais quanto vê que vai se aproximando aquele dia. E você pode usar também, meu irmão, não deixe de vir para a congregação, amém? Numa palavra mais externa, para a congregação, para a igreja, aqui o templo da alvenaria, mas se nós for para o profundo, para o espiritual, para o além do natural, para o sobrenatural, ele está falando que não devemos deixar de ser cristão, não devemos de forma nenhuma apostatar da nossa fé, virar as costas para Deus, voltar para a lama, voltar para o mundo pecaminoso, porque a Bíblia fala que depois que uma pessoa conhece a verdade e volta e se deixa levar pelos rudimentos do mundo e se deixa ser vencido por eles e volta para o mundo pecaminoso, compara-se com uma porca que depois de lavada volta para o espojador de lama. Compara-se também a um cachorro que vomita o seu vômito e torna a comer o seu vômito. É a comparação que a Bíblia faz de uma pessoa que conheceu a palavra, andou nos caminhos do Senhor, pregou, louvou, evangelizou, falou de Jesus, deu um bom testemunho, mas apostatou da fé, mas negou Jesus Cristo, mas voltou para trás, voltou para o mundo, deixou a congregação, deixou a igreja, pulou fora do nosso Senhor Jesus Cristo da barca, como se diz. Amém? Então ele está falando isso, de forma nenhuma, vire as costas para Deus, deixe a congregação. Terceira coluna, amém? E não deixando a nossa congregação como é costume de algum. E quanto mais vezes que vai se aproximando naquele dia, vamos demonstrando uns aos outros, incentivando, ensinando, ajudando uns aos outros. Amém, meus queridos? E a quarta coluna essencial também, que eu prezo muito na minha vida, eu faço por onde preservar ela e creio também que é onde nós conhecemos se um homem ou uma mulher de Deus é através dessa quarta coluna. Quando Jesus foi levantado ao céu, ele foi disse no capítulo 6, Atos dos Apóstolos, versículo 1, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Eu já fiz essas pregações em outras vezes, mas a Bíblia diz que nós devemos ser testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, no mundo inteiro, nos confins da terra, lá em Jerusalém, né? Como ele diz aqui, olha, mas mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Testemunho. O cristão tem que ter um testemunho de um crente, de um cristão. Um homem ou uma mulher de Deus, ele deve ser conhecido, amém? Através do seu testemunho, do seu sair, do seu voltar, do seu deitar, do seu levantar, do que sai da tua boca, dos frutos que te acompanham. Amém, meus queridos? O testemunho, o seu testemunho é quem diz quem você é. Então essa é uma coluna essencial que eu também acho na vida do cristão. Testemunho. Se você não tiver um bom testemunho, você não me engana, você não engana ninguém, você não engana a Deus, porque a Bíblia diz que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má jamais dá frutos bons, e do mesmo manancial de água não pode sair água doce e água amarga. Então seu testemunho diz quem você é. Sua palavra, eu posso te conhecer através das redes sociais. Só em eu conversar e assistir seus vídeos, eu sei mais ou menos quem você é, pelo que sai da tua boca, pelo seu testemunho. Amém? Então essa é a quarta coluna. Amém, meus queridos? Então medite nessas quatro colunas que mantêm o cristão em pé. Que Deus abençoe. Primeira coluna, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós não sabemos o dia que há de vir o Filho do Homem. Segunda coluna se encontra lá em Efésios capítulo 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a terceira coluna se encontra em Efésios, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Mas quanto mais que vez que vai se aproximando aquele dia, vamos demonstrar uns aos outros. E a quarta coluna, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E recebereis as virtudes do Espírito Santo, e ser-me testemunha aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se nós manter de pé em nossa vida essas quatro colunas, eu garanto para você que o Senhor volta e nós não estamos dormindo. O Senhor volta e nós não estamos desapercebidos. Batalhe tua vida espiritual para que essas quatro colunas mantenham-se ativadas em tua vida cristã. Amém?
deixe seu joinha, se inscreva no canal e que Deus abençoe a minha e a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.